Unicamp 2024, texto comum às questões 34, 35, 36 e 37. Uma das etapas mais difíceis de um voo espacial tripulado é a reentrada na atmosfera terrestre. Ao reencontrar as camadas mais altas da atmosfera, a nave sofre forte desaceleração e sua temperatura externa atinge milhares de graus Celsius. Caso a reentrada não ocorra dentro das condições apropriadas, há risco de graves danos à nave, inclusive de explosão, e até mesmo risco dela ser lançada de volta ao espaço. Ok? Texto introdutório. Vamos ver agora o que cada questão vai perguntar, né? Questão 34. Logo ao reentrar na atmosfera terrestre, uma cápsula espacial passa a descrever durante certo tempo um movimento retilíneo uniformemente variado em que ela é freada com aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui a questão já foi legal de ter colocado o valor negativo. Isso nem sempre acontece, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Geralmente a questão só fala que ela é desacelerada, que teve uma frenagem com aceleração de módulo tanto. Então, geralmente as questões colocam módulo tanto para você decidir se vai ser uma aceleração positiva ou negativa. Até porque se é positiva ou se é negativa depende do referencial, certo? E quem escolhe o referencial, né, geralmente é quem está fazendo a prova. Mas aqui, para facilitar a nossa vida, a questão já coloca que a aceleração é negativa, indicando uma desaceleração. Se no início dessa etapa, ou seja, instante t igual a 0, do movimento, a velocidade da cápsula é de 7.000 metros por segundo, qual é a distância percorrida até o tempo de 200 segundos? Vamos lá, se ele quer saber distância, a gente está falando aqui de movimento uniformemente variado, eu já vou escrever a equação do deslocamento escalar. ΔS é igual a V0t mais AT² sobre 2. Obviamente, essa nave não vai parar e voltar. Então, eu não preciso me preocupar com a diferença entre distância e deslocamento, tá? O fato do corpo ir sempre na mesma direção e no mesmo sentido, o deslocamento dele é a própria distância percorrida. Essas duas grandezas tornam-se sinônimos, uma vez que o corpo não vai voltar sobre a mesma trajetória. Então, ele perguntou distância, mas eu estou calculando aqui o deslocamento escalar ΔS. E nós temos exatamente todas essas informações. Temos o V0 de velocidade inicial, o T de tempo e o A de aceleração. Então, a princípio, não tem segredo. É só fazer aqui a substituição. Fica a velocidade inicial, 7.000. Então, 7.000 vezes 200, mais a aceleração de menos 5, vezes 200 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, beleza? Então, ΔS, que é o deslocamento escalar, faz aqui, ó, 7 vezes 2, fica 14. E depois coloca todos os zerinhos, como sendo aqui um 10 a um certo expoente, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 10 elevado à quinta. O segundo termo já fica negativo, por causa da aceleração de menos 5, né? E aí fica menos 5 vezes 200 ao quadrado. Poxa, 2 ao quadrado é 4, né? E os dois zerinhos ao quadrado ficam 10 à quarta. Então é 5 vezes 4 vezes 10 à quarta. Tudo isso dividido por 2. 5 com 4 dá 20. 20 com 2 dá 10. Então fica 1 vezes 10 à quinta. Então o deslocamento ΔS é igual a 14 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta. Logo, deslocamento escalar nesse intervalo de tempo é de 13 vezes 10 à quinta. Mas cuidado, em metros. Eu coloquei todos os valores no sistema internacional, então é de se esperar que o deslocamento saia no sistema internacional, que é metros, e não quilômetros. Como as alternativas estão em quilômetros, é só a gente dividir por 1000, né, que seria basicamente tirar 3 zerinhos aqui dessa potência de 10, certo? Então divide aqui por um 10 à terceira. Fica então que o ΔS é igual a 13 vezes 10 à segunda. Ou seja, 13 com mais 2 zerinhos, né? Que dá exatamente 1.300 quilômetros. Perfeito. Gabarito então, fica aqui a letra A. A nave percorre nesse intervalo 1.300 quilômetros
freando, né, da velocidade de 7.000 metros por segundo até uma certa velocidade final, que nós não sabemos e nem quero saber. Aqui toma cuidado porque ela não vai frear até zero. Isso não faria nem sentido, né? Imagina a nave descendo, fazendo a reentrada na atmosfera e ela começa a frear até parar e a nave fica flutuando no meio da atmosfera, né? Claro que não. Então toma cuidado para não assumir, sem querer querendo, né, de forma automática, que ela vai freando até parar. Isso não foi dito em nenhum momento do texto e nem faria sentido considerar essa velocidade final igual a zero. Então, por exemplo, Torricelli aqui já não seria interessante. Se a gente pensasse em Torricelli, você precisaria da velocidade final ao quadrado, né? Isso é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Não vai funcionar porque você não sabe nem o deslocamento e nem a velocidade final. A não ser que você calculasse a velocidade final para depois usar Torricelli. Mas aí é meio que perda de tempo, né? Então, assim, apesar de ter outros caminhos, eu acredito que esse aqui era o caminho mais simples, né? Mais objetivo, mais direto para chegar logo na nossa resposta. Questão 35. Bom, o texto eu coloquei de novo, mas a gente já leu na questão 34, vou direto para a questão 35. Após viajar pela atmosfera por determinado tempo, o módulo da velocidade da cápsula, que inicialmente era de 7.000 metros por segundo, fica reduzido a 5.000 metros por segundo. Sendo a massa da cápsula igual a 3.000 kg, qual foi o trabalho da força resultante sobre a cápsula durante esse tempo? Bom, a grande sacada, né, a palavra-chave aqui, ó, está em trabalho da força resultante. O fato dele deixar claro que é o trabalho da força resultante já é te dando uma dica para você usar o quê? O chamado teorema da energia cinética. Professor, como assim? Se você pensar no conceito de trabalho, né, tipo, professor, eu aprendi que trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Ok, tá certo, não tá errado não. Tem também o tal do cosseno, do ângulo θ, etc, né? Mas realmente, trabalho por definição, né? Alguém chegou um belo dia e definiu o trabalho de uma força F como sendo produto dessa força pelo deslocamento do corpo. Acabou, simples. Só que, nessa questão, a gente não tem força nenhuma. Nem distância, né? Nem deslocamento. Professor, vou pegar a força peso. Não, o corpo não está caindo em queda livre, né? Aí volta pro que o Gabriel, inclusive, tinha perguntado. Como não é uma queda livre, você não pode falar que a força resultante é o peso. A gente não sabe quanto vale essa força resultante. Muito menos o deslocamento. Ou seja, não dá para resolver. Por definição de trabalho, né? Pensando só que o trabalho é a força vezes o deslocamento, você não vai sair de lugar nenhum para lugar nenhum. Então, quando ele fala trabalho da força resultante, você pode usar o teorema da energia cinética, que é esse TEC, que eu abreviei, certo? Que diz o seguinte: de acordo com o teorema, o trabalho resultante sobre um corpo corresponde à sua variação de energia cinética. Então você usa um outro artifício, né, que está relacionado também ao trabalho, mas não é a definição de trabalho. Você não vai aplicar a definição. Você vai dizer que, poxa, trabalho resultante corresponde ao quanto de energia cinética ele variou. E isso realmente faz sentido porque ele deu aqui as velocidades. Poxa, se eu tenho a velocidade antes e a velocidade depois, eu tenho a energia cinética antes e a energia cinética depois, o que me permite calcular a variação da energia cinética. Então agora é só abrir esse cálculo, substituir os valores e fazer a parte matemática, né? Fica mv² sobre 2, começando com a velocidade final, porque o delta é sempre final menos inicial, certo? Menos mv² sobre 2, colocando ali a velocidade inicial. A massa sobre 2 pode sair como um fator comum em evidência, né? Então aqui fica 3.000 dividido por 2. Tudo isso é um fator comum em evidência. E vai ficar aqui dentro do parênteses a velocidade final ao quadrado, que é 5.000 ao quadrado, certo? Menos a inicial ao quadrado, que é 7.000 ao quadrado. Aí pronto, só resolver essa continha. Tem muitos zerinhos aqui, né? Mas é só a gente ignorar esses zeros. Fazer o quadrado apenas do 5 e do 7. Fazer aqui bem passo a passo, né? 3.000 sobre 2 fica 1.500. Então, trabalho resultante igual a 1.500. Aí esses dois zerinhos aqui, na verdade são 3 zerinhos, né? Tanto no 5.000 quanto no 7.000, pensa assim, ó. Esses três zerinhos,
vão aparecer como sendo um 10 à sexta, porque está elevado ao quadrado, né? Então é 5.000, 5 vezes 10 à terceira. Tudo isso ao quadrado vai dar 25 vezes 10 à sexta. E o 7.000 também. 7.000 é 7 vezes 10 à terceira. Como ele está ao quadrado, fica 49 vezes 10 à sexta. Então esse 10 à sexta, que vai aparecer tanto aqui quanto aqui, eu já coloco também como sendo o fator comum em evidência. Então tudo isso vezes 10 à sexta. E aí dentro do parênteses só vai sobrar o quê? O 25, que veio do 5 ao quadrado, certo? Menos o 49, que veio do 7 ao quadrado. E os zerinhos, né, que viraram 10 à sexta, eu já coloquei para fora do parênteses. Ok, agora é só matemática. 25 menos 49 vai dar 24, certo? Eu vou multiplicar esse 15 com esse 24. Na verdade é menos 24, né? Então é 15 vezes menos 24. E esses dois zerinhos do 1.500, eu só vou somar com 10 à sexta, né? Então eu já tinha 6 zeros. Com esses mais 2 zeros, ó, mais 2 zerinhos, ficam 10 à oitava. Então tudo isso multiplica com 10 elevado a 8. E aí 24 com 15, bom, tem que fazer sem calculadora, né? Não é uma conta muito difícil, não. Eu gosto de separar aqui o 24 como um 6 e 4, né? Então seria 15 vezes 6 vezes 4. O 15 vezes 6 dá... Na verdade, o 4 vezes 15 dá 60, não é isso? E fica 60 vezes 6, que dá 360. Foi assim que eu pensei, né? Se você pensou de uma outra forma, talvez até mais rápida, perfeito, melhor ainda. Então aqui fica menos 360, ou foi 3.600, né? 60 com 6, 360 mesmo. Vezes 10 à oitava. Perfeito, trabalho restante. Sem esquecer do sinal de menos, na verdade, né? E das alternativas fica 3,6 vezes um 10 à décima. Pega ali duas casinhas, né? Colocando em notação científica. 3,6 vezes 10 à décima joules. Então uma baita de uma energia, né? Ele perdeu energia pra caramba. O trabalho resultante nesse caso, nesse contexto, é exatamente o quanto de energia cinética essa nave perdeu ao reduzir a velocidade de 7.000 até 5.000 metros por segundo. Gabarito, então, fica a letra B de bola. E outra coisa, hein? Faz todo sentido ficar negativo esse trabalho, né? Porque ele teve uma perda de energia cinética. Então, desde o início, você já podia perceber o seguinte: esse delta tem que ter valor negativo. Essa variação tem que ter sido negativa, porque ele perdeu velocidade, ele perdeu energia cinética. Então, mesmo que você errasse aqui alguma coisa, né? Se no final você percebesse que deu mais blá, 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 poxa, impossível ser positivo, né? Volta na conta, porque você deve ter errado em algum momento essa álgebra. Questão 36, não vou ler o texto comum, porque a gente já leu na questão 34, né? Então aqui já está lido nessa parte. Vamos direto para o enunciado da 36. O ar atmosférico comporta-se como um gás perfeito, sendo a pressão e a temperatura do ar numa determinada posição da alta atmosfera dadas por... Aí ele nos dá aqui a pressão de 2 Pascal, que é uma pressão absurdamente pequena, mas faz sentido, porque ele falou de uma alta atmosfera, né? Então a pressão é muito baixa, porque o ar é muito rarefeito, né? Faz todo sentido. E a temperatura de 180 Kelvin, que também é uma temperatura baixíssima, também faz sentido, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Sem a presença da cápsula na vizinhança. E sendo a constante universal dos gases perfeitos, né? R igual a 8 Joule por mol Kelvin. Qual é o volume ocupado por 1 mol de ar naquela posição? Caramba, não tem nada mais simples do que isso. Ele te deu P, o T, o N, o R. Só está faltando o V de volume. A gente vai usar aqui a equação de Clapeyron. Lei dos gases perfeitos, lei dos gases ideais, né? Tem diversos nomes diferentes para isso. PV igual a nRT. E outra, já está tudo no sistema internacional. Então a gente não vai ter nem a preocupação de converter as unidades. A pressão já está em Pascal, perfeito, sistema internacional. A temperatura está em Kelvin, perfeito. E o R, que é a constante, está em joules por mol e Kelvin. Também tudo no sistema internacional. Não temos nada com que nos preocupar. Só fazer agora a continha, né? A pressão vale 2 Pascal, volume não sei, número de mols igual a 1, a constante R igual a 8. Temperatura 180, vai passar o 2 dividindo, vai ficar que o volume é igual a 8 vezes 180,
Tudo isso dividido por 2. 8 com 2 é 4. E é só multiplicar 4 vezes 180. Dá exatamente 720 metros cúbicos. O volume vai sair automaticamente em metros cúbicos, porque a gente fez todos os cálculos no sistema internacional. E olha só que engraçado, né? Um volume gigantesco, né? Muito volume aqui, porque o ar realmente é bem rarefeito, né? Então, como o ar é bem rarefeito, para ter 1 mol de ar, teria que ocupar um espaço ali de 720 metros cúbicos. Então, de forma intuitiva, pode não fazer sentido, porque a gente está pensando geralmente na atmosfera a nível do mar, né? Mas em uma alta atmosfera, realmente 1 mol de ar ocuparia 720 metros cúbicos de volume. Então, nosso gabarito, colocando em notação científica, né, tem que ser aqui a alternativa C, 7,2 vezes 10 à segunda. Beleza? 37, que é a última desse mesmo texto base. Então, não vou ler o texto de novo, né, porque a gente já leu antes. Vamos direto para a questão 37. A temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta. Esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday, impedindo por alguns minutos a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio, conversas entre a tripulação e a base na Terra, comandos à distância para ajustes de navegação, etc. O gráfico da figura a seguir mostra que, quanto maior a temperatura do ar externo, então a gente vai ter ali no eixo horizontal, né, a temperatura do ar, maior é a frequência limite da onda eletromagnética, F0, abaixo da qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Então aqui nós temos a temperatura, e de acordo com a temperatura, qual frequência que abaixo dela não tem comunicação. Então você pode pegar frequências acima? Pode, tem comunicação. Agora você pode pegar frequências abaixo? Não, aí não vai ter comunicação por causa dessa blindagem que ele falou sobre os íons. Bom, se a temperatura do ar for 4.800 Kelvin, qual é o comprimento de onda lambda zero correspondente à frequência limite F0? E aqui ele também coloca a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Ah, professor, não é vácuo porque a nave está voltando para a Terra, né? Essa cápsula está voltando para a Terra, então ela já estaria no ar atmosférico. Ok, beleza, tem razão, mas a velocidade da luz ou de qualquer onda eletromagnética no ar é muito próxima da velocidade no vácuo. Então a gente pode sim assumir que esses sinais, né, essas ondas eletromagnéticas de comunicação, elas viajam com certeza a essa velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, se eu já tenho a frequência e a velocidade, é só usar V igual a lambda F, equação fundamental da ondulatória. Já vou escrever aqui, ó, a velocidade C é igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência F. A velocidade é de 3 vezes 10 à oitava. O lambda eu não sei, quero descobrir. Inclusive ele chama de lambda 0 e F0, né? E a frequência F0 nós temos, só que está no gráfico. Você tem que ir lá buscar, né? Você tem que ir lá ver que valor seria essa frequência limite. E para isso é só procurar aqui o 4.800 Kelvin. Onde é que vai estar, hein? Conta aqui comigo, ó. De 4.500 até 5.000 tem 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Então ele vai subindo de 100 em 100. Ou seja, o 4.800, vamos lá, 4.500, 4.600, 4.700, prontinho, tá aqui. Esse seria 4.800 Kelvin. Vou até anotar aqui para não esquecer, né? 4.800, bem nesse tracinho. Então sobe e vê até onde pega no gráfico, né? Vamos ver aqui qual seria essa frequência limite do 4.800. Chegamos nesse ponto. E esse ponto representa uma frequência limite igual a 5. Mas cuidado, hein? 5 o quê? 5 GHz. Pessoal, vocês lembram quanto que significa o giga? Manda aí no chat, deixa eu ver. Qual o valor de giga? 1 giga vale quanto? 10 à nona, perfeito, perfeito. Achei que vocês iam escrever 9 zerinhos, né? Melhor ainda, 10 elevado a 9, perfeito. São 9 zerinhos, né? Só a gente lembrar que é quilo, mega, giga, tá? Quilo, 3 zerinhos. Mega, 6 zerinhos. Giga, 9 zerinhos. Sempre pulando de 3 em 3. Então é quilo, mega, giga, milhar, milhão, bilhão, certo? Milhar, milhão,
bilhão. O giga representa bilhão. Então aqui eu coloco 5 bilhões, né? 5 bilhões de hertz. 5 vezes 10 à nona. Acabou, tranquilo. Questão também bem rapidinha. Esse 5 vezes 10 à nona vai passar dividindo. Temos então 3 vezes 10 à oitava sobre 5 vezes 10 à nona. Isso é o comprimento de onda lambda 0. 3 com 5 dá 0,6. Subtrai os expoentes. Fica 0,6 vezes 10 a menos 1. Que é a mesma coisa que 0,06 metro. Aí tem que ver se nas alternativas realmente está em metro. Ou se ele passa para centímetro, né? Letra A mesmo, né? Tá tudo em metros ali, bonitinho. Então já vou grifar aqui de verde. Essa é a nossa resposta final. Uma questão legalzinha, né? Bem simples, sobre ondulatória e também de interpretação de gráfico. Uma questão que poderia ser tranquilamente da prova do Enem, né? Texto legal, né? Colocando um contexto aqui para a gente fazer a conta. Gráficozinho para você interpretar bem rapidex. E a conta para finalizar e chegar no gabarito. Letra A, 0,06 metro. Beleza. Questão 38. Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre, nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar, FR, né, que ele chama. Bom, essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, essa força de resistência vale 0. E faz sentido, né? Porque o corpo ele parte do repouso. Então você vai cair, por exemplo, de uma ponte, de um prédio, né? Você não, né? Um objeto vai cair do alto de algum lugar. Ele começa com uma velocidade 0. E se não tem velocidade, não tem por que pensar numa força de resistência do ar. Então, inicialmente, essa resistência é 0. À medida que ele começa a cair, aí sim, quanto mais rápido ele vai ficando, maior é a resistência do ar, certo? Essa é a lógica. Então ele fala exatamente isso. À medida que a velocidade aumenta, a força do ar também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender a questão, né? Então a aceleração, depois de um certo tempo de queda, vai ser nula. Ele para de acelerar e começa a cair com uma velocidade constante. Essa velocidade constante é a chamada velocidade terminal, que ele vai falar aqui agora também, ó. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Por isso, uma curiosidade para vocês, você cair de 5 mil metros de altura, por exemplo, não é pior nem melhor do que cair a 10 mil metros de altura, ou a 20 mil metros de altura, ou a 30 mil, enfim. Chega uma certa altura em que você está tão longe do chão que você cair mais alto ou mais baixo não faz a menor diferença. Porque você vai cair até atingir uma velocidade limite. E ao atingir essa velocidade limite, essa velocidade terminal, você não fica nem mais rápido nem mais lento. Você vai cair exatamente com essa mesma velocidade no chão. Então, assim, uma pessoa caiu de 10 mil metros, né, de um avião lá na Segunda Guerra e sobreviveu, porque caiu num banco de neve, né, num lugar que tinha muita neve. Aí, nossa, ele caiu de 10 mil metros. Poxa, na verdade não é tão diferente se ele caísse de 5 mil metros. Não seria mais chocante. Talvez na manchete, né? Mas fisicamente para ele, se foi 10 mil, 11 mil, 9 mil, já está tão longe do chão que ele atingiu a velocidade limite. Tá? Então saiba que nem sempre cair de mais alto é tão pior assim, tá? Bom, ele fala da massa agora, né? Um objeto de massa m igual a 200 gramas é solto a partir de uma certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Poxa, se ele atingiu a velocidade terminal, vamos lá, vamos interpretar, hein? Se ele atingiu a velocidade terminal, quer dizer então que a aceleração dele se tornou nula. Ele parou de acelerar. E se ele para de acelerar, o que significa isso? Fisicamente falando, se não tem aceleração, é porque a força resultante é igual a 0. Simples assim. Vamos aplicar aqui a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas uma vez que o corpo já está caindo com velocidade constante, quer dizer que a aceleração dele é 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Então a força resultante sobre o corpo é igual a 0. Ele está no chamado equilíbrio dinâmico. Ele está em equilíbrio, só que ele não está parado, né? São coisas diferentes. Ele continua caindo no movimento retilíneo uniforme,
mas com as forças se anulando, com a resultante igual a zero. Ele vai assim até colidir contra o chão. Fazendo aqui um desenho, né, do que seria isso na prática. Então ele caiu, né, ele acabou de saltar do lugar que ele estava. Vou tentar fazer um desenho razoável. Então inicialmente só vai ter a força peso atuando aqui para baixo. Então claro que no início do salto ele está sim acelerando para baixo, mas daqui a pouco, né, depois de um certo tempo, ele vai freando. Na verdade ele acelera menos, perdão, né? Acelera menos, até que em algum momento, vai estar aqui nosso bonequinho, a resistência do ar se equilibra com o peso. Quando isso acontece, ele atinge a velocidade terminal. Então seria assim, ó, força peso para baixo, porém ao mesmo tempo a resistência do ar para cima. Essas duas forças são iguais, logo a resultante é zero e ele não está mais acelerando. Ou seja, era só você falar que a resistência do ar é igual ao peso. Só isso. A resistência do ar é igual à força-peso do corpo. Nessa condição é que ele está caindo com velocidade constante. Vamos continuar então ali a conta. Força resultante seria peso menos a resistência do ar. Isso é igual a zero. Então, peso é igual à resistência do ar. O peso é massa vezes gravidade. A massa dele em quilogramas é 0,2, tá? Toma cuidado. 200 gramas é 0,2 kg. Gravidade é 10. Logo, a força de resistência do ar, nesse caso, é igual a 2 newtons. Simples assim. É uma questão que é muito mais conceitual, né, de você entender o que significa ter aceleração zero, ou seja, a força resultante ser zero, do que de fato entender a resistência do ar. Oh meu Deus, uma queda com resistência. Não, mesmo que você não saiba nada sobre a resistência do ar, você sabe que para cair com velocidade constante, o corpo precisa ter uma resultante igual a zero. Vou até descer um pouco mais essa conta, para deixar claro, né, que o que eu estou fazendo seria neste momento que a velocidade se torna constante. Vou marcar aqui o gabarito, né? Gabarito letra B de bola. E se você errasse uma vírgulazinha, né? Você caía ou na letra A, talvez, ou na letra C, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Se colocasse, por exemplo, a massa de 200 gramas, né? Acho que chegaria aqui na letra C ou na letra D. Bom, para fechar então, questões 39 e 40. Vamos ler aqui o texto comum, né? A neurotransmissão no organismo humano pode ter origem química ou elétrica. O entendimento das sinapses elétricas ocorreu só mais recentemente, graças a estudos avançados das propriedades elétricas dos neurônios. As propriedades mecânicas dos neurônios, como a elasticidade, são, por seu turno, importantes para a compreensão do desenvolvimento deles. O texto base, né, falando sobre os neurônios. Beleza. Vamos ver agora o que pergunta, né, a questão 39. Em um estudo do comportamento elétrico de neurônios, aplica-se uma diferença de potencial elétrico, então uma DDP, da ordem de 10 elevado a menos 3 volts. E isso já está no próprio gráfico, não precisava ter colocado no texto, mas ele foi gente boa, né? A questão aqui quis ser legal com a gente. É só você olhar aqui para o gráfico e perceber que a DDP está em milivolts. Mili significa 10 a menos 3, por isso que ele reforçou isso no texto. Bom, e mede-se a corrente elétrica da ordem de 10 a menos 12 amperes. Aqui sim era importante ele colocar no texto, porque esse prefixo não é tão comum. Prof, que prefixo? Esse P que aparece aqui na frente do ampere, ó. Alguém aí no chat sabe me dizer o que é essa letra P? Caraca, o Gabriel já respondeu enquanto eu estava perguntando ainda, né? Perfeito. Pessoal, esse P significa pico, tá? Então, picoamperes, picogramas, picômetros, picosegundos. Se tiver pico na frente, significa 10 a menos 12, ok? Mas como é um prefixo pouco conhecido, eu achei realmente legal o texto ter colocado aqui a questão ter colocado no texto, né? Que significa 10 a menos 12 amperes. Ok, que passa pelo sistema. A partir dos resultados desse experimento, representados no gráfico da figura a seguir, conclui-se que a resistência elétrica do sistema é igual a quanto? Poxa, fala sério, você tem aqui corrente elétrica, DDP,
e quer achar a resistência. Vamos usar a primeira lei de Ohm. A DDPU é o produto da corrente pela resistência. A corrente vai passar dividindo. U sobre I é igual a resistência R. E perceba que, por mais que a gente tenha pontos que não estejam exatamente alinhados, o próprio gráfico já plota uma reta, né? Ele já faz aqui uma linearização desses pontos para fazer aqui uma coisa mais próxima de uma reta, né? De uma função linear, ok? Então, na verdade, a gente pode perceber que, por ser uma função em linha reta, a resistência é a mesma em qualquer ponto. A gente fala que é um resistor ôhmico. Prof, o que é um resistor ôhmico? É um resistor que não só obedece à primeira lei de Ohm, mas também como a resistência desse cara tem que ser sempre a mesma. Então, resistor ôhmico é aquele resistor cujo gráfico é uma reta, e por ser uma reta, eu posso usar qualquer ponto dele para calcular a resistência. Pessoal, seria diferente se o gráfico fosse, por exemplo, assim, ó. Se tivesse uma concavidade, tanto para um lado quanto para o outro. Se não fosse uma reta, pegar pontos diferentes vai te dar resistências elétricas diferentes. Mas aqui a gente não vai ter essa preocupação. Então, olhando para o gráfico, tenta pegar o ponto mais fácil, né? Não sei vocês, mas para mim, esse último ponto aqui, ó, tá bem legal. Ele tá cravadinho aqui, numa DDP de 140 e ao mesmo tempo na corrente igual a 10. Mas lembrando, 140 milivolts e 10 picoamperes. Então, na hora de substituir aqui, toma cuidado com essas potências de 10, né? Então, vai ficar na DDP 140 vezes 10 a menos 3. E na corrente, 10 picoamperes, né? 10 elevado a menos 12 amperes. Isso aqui é a resistência R desse nosso sistema. 140 com 10 fica 14, subtrai os expoentes. A gente vai ter então 14 vezes 10 elevado à terceira, a nona na verdade, né? 14 vezes 10 a nona, que seria 12 menos 3. Já cancelei esses dois zerinhos, né? Então 14 vezes 10 elevado a 9 ohms de resistência. E aí temos essa opção, 14 vezes 10 a nona, giga. Perfeito, giga ohms, né? Eu vou deixar assim mesmo, mas o prefixo que representa o 10 a nona é o giga, que representa bilhão, quilo, mega, giga, né? Quilo 10 a terceira, mega 10 a sexta, giga 10 a nona. Então, gabarito, letra D de dado. Questão 40, já lemos o texto base na questão anterior, né? Então já vou pular essa parte. Em um experimento destinado a investigar propriedades elásticas, uma diminuta ponta aplica uma força F na superfície do neurônio, produzindo uma deformação ΔL de forma análoga a uma mola. Isso aqui vai ser importante, hein? De forma análoga a uma mola. Então a gente tem que pensar na força elástica aplicada por uma mola. A famosa lei de Hooke. O que diz a lei de Hooke? A lei de Hooke afirma que a força aplicada por uma mola, né, uma força elástica, ela é proporcional à deformação. Seria o produto de K pela deformação ΔL, em que esse K é a famosa constante elástica, certo? Que depende, claro, do material, depende daquele contexto, ok? Mas é basicamente isso, tá? Isso é a lei de Hooke. A força é diretamente proporcional à deformação. Quanto maior a deformação, maior a força. Quanto menor a deformação, menor a força. Então já pensa nisso aqui, que com certeza vai ser importante na resolução da questão. Voltando para o texto, foram estudados dois neurônios distintos, designados pelos índices 1 e 2, que foram submetidos à ação de forças idênticas. Então se aplicou a mesma força nos dois neurônios, F1 igual a F2. As deformações observadas foram ΔL1 igual a 20 nanômetros e ΔL2 igual a 30 nanômetros. Se a constante elástica K1 é de 9 vezes 10 a sexta, 9 vezes 10 a menos 6, perdão, né? Newtons por metro, essa é a constante elástica para o neurônio 1, pode-se deduzir que o valor de K2 é igual a quanto? Então, qual seria essa constante elástica do neurônio? Pessoal, ele está fazendo uma analogia como se o neurônio se comportasse como sendo uma mola. Então, ele até faz um desenho aqui, né? Esse seria o neurônio e do ladinho ele representa
uma mola, né? Como se fosse mesmo uma elasticidade de uma mola. Você aplica uma força F e a própria elasticidade do neurônio aplica uma força elástica de volta. Inclusive a gente chama isso de força restauradora, né? Porque você deforma de um lado, a força elástica vai empurrar do outro lado, tentando restaurar a posição natural, né? Tentando restaurar ali o que seria normal para esse neurônio. Então, que eu vou chamar de força elástica. Perfeito. Então vamos lá. A ideia é, se as forças são iguais, então a força elástica aplicada por cada neurônio também é igual, certo? Simples assim. Então vou dizer que a força F1 é igual à força F2. Isso o próprio texto já falou, né? O que significa que cada neurônio vai reagir com forças elásticas também iguais. Então a força F1 vai receber ali uma força elástica F1 e a força F2 vai receber também uma força elástica F2. E para cada força elástica, a gente usa a lei de Hooke, que é o produto da constante pela deformação. Então fica K1 vezes ΔL1, que é igual a K2 vezes ΔL2. Vamos substituir os valores já conhecidos e pronto, acabou a questão, né? A única incógnita que vai sobrar aqui é a constante elástica K2. Então fica K1, que é de 9 vezes 10 a menos 6. A deformação ΔL1, e toma cuidado que está em nanômetros, né? Então fica 20 vezes 10 a menos 9. Essa questão brincou bastante com esses prefixos, né? Agora que eu me dei conta. Realmente tinha uma questão com giga, outra com mili, agora com nano. Tinha duas questões com giga, né? Essa prova aqui abusou bastante desses prefixos, dessas unidades de medida. Bom, o K2 nós não sabemos. E a deformação 2 é de 30 nanômetros. 30 vezes 10 a menos 9. Esse nano acaba não fazendo muita diferença, na verdade, porque vai aparecer tanto de um lado quanto do outro, né? Então já posso cancelar aqui esse 10 a menos 9 com esse 10 a menos 9. Esse zerinho também, né, do 20 com 30. Vai sobrar só um 3 que passa dividindo. Fica 9 vezes 2 vezes esse 10 a menos 6. Dividido por 3. 9 com 3 dá 3. Vezes 2 fica 6. Então a constante elástica K2 é exatamente igual a 6 vezes 10 a menos 6. Mesma unidade, né? Que é newtons por metro. Eu resolvi aqui tudo no sistema internacional, que é para não ter problema, né? Que é para não gerar nenhuma dúvida e acabar não tendo nenhum erro em relação às unidades de medida. Perfeito, vamos procurar então nosso gabarito. 6 vezes 10 a menos 6, letra B de bola.